Olá, neste momento nós iremos continuar interpretando a palavra de Deus, especialmente aos testemunhos. E neste momento quero trazer para você um texto da palavra de Deus que está no livro Serviço Cristão. E esse texto diz assim, a senhora White diz: é uma solene declaração que faço à igreja que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar a história terrestre e assar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Professam servir a Deus e estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Essa obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência a confessá-lo. São tantos os que introduziram na igreja o seu espírito não subjugado, seu gosto espiritual pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se com as práticas concupiscentes, e são inteiramente cheios de engano em sua professa vida cristã, vivendo como pecadores e alegando ser cristão. Os que pretendem ser cristão e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar em nada imundo. Esse texto é um texto que está no livro Serviço Cristão, aonde esse texto também é um prato cheio para os reformistas. Eles então chegam e pegam esse texto e diz o seguinte, que olha, nenhum entre 20, faz um cálculo, diz que esse nenhum entre 20 dá 2% e tal, né? E então eles começam a citar a situação da igreja, pessoas na igreja adventista que estava vivendo fora dos princípios, né? E aquela vida espiritual deles era uma vida cheia de engano e tal, de apostasia, e eles então pegam o finalzinho do texto e diz assim, vivendo como cristão e vivendo como pecadores, alegando ser cristão. Os que pretendem ser cristão e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles, não tocar em nada imundo. Veja só, aí aquelas pessoas que tem por objetivo enganar as pessoas sinceras, pega esse texto e diz assim, olha, quem quiser ser cristão, fiel e verdadeiro, tem que sair do meio desse povo e não tocar em nada imundo. Tem que sair da igreja adventista e juntar-se a um povo que está vivendo aqui sobre a terra, um povo mais santo, né? Agora, é interessante, eu também já usei muito esse texto, né, para falar com as pessoas, vocês têm que sair da igreja, a igreja como é que está? Primeiramente eu quero mostrar para você uma coisa interessante. Esse texto foi escrito em 1893. Como estava vivendo a igreja adventista naquele período? Numa situação caótica, deplorável, mas era a igreja que a senhora White defendia. Hoje, como é que está a situação da igreja? Não é boa. Talvez pior do que 1893. Mas se a irmã White estivesse viva, ainda hoje ela estaria defendendo a igreja adventista, porque no tempo dela havia esse espírito não subjugado, havia degradantes, corrupções, imoralidade dentro da igreja, havia pecado dentro da igreja. Então, o texto não está dizendo que os que querem ser cristão e querem confessar a Cristo devem sair da igreja adventista? Bom, aí eu faço uma pergunta para você. Por que a irmã White então não saiu? Por quê? Isso em 1893. Por que ela não saiu de lá? Por que em 1913 ainda ela manifestava confiança na direção geral da igreja? Por que em 1915 ela ainda escreve dizendo que manifestava confiança nos servos de Deus, na igreja, na liderança da igreja adventista? Então, por aqui nós podemos descobrir que tem alguma coisa interessante que nós precisamos descobrir nesse texto. No mesmo ano, em 1893, ela escreveu o seguinte: o Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Todas as razões que possais apresentar não podem, quanto a mim,
ter peso nesse assunto, porque o Senhor me deu decisivo esclarecimento em oposição a tal mensagem. Qual é a mensagem? Tirar o povo da igreja. Olha que contradição há. Um texto escrito em 1893, ela está dizendo: aqueles que querem ser cristãos, que querem confessar Cristo, devem sair dentre eles e separar. No mesmo ano, ela escreve para que ninguém teria autorização de chamar os adventistas do sétimo dia de Babilônia e chamar o povo de Deus a sair dela. Olha só a contradição. Se você pegar somente o primeiro texto de serviço cristão, você é enganado facilmente. Você vai dizer assim: não, realmente vamos ter que sair da igreja adventista. Mas a minha pergunta que volto a fazer: por que a irmã White não saiu? Por que ela morreu na igreja adventista? Por que ela deixou todo o patrimônio literário dela? Por que ela deixou todos os bens para a igreja adventista? E então, no mesmo ano, 1893, ela diz: o Senhor não vos deu uma mensagem para chamar os adventistas de Babilônia e chamar o povo de Deus para sair dela. E ela diz assim: todas as razões que vocês possam apresentar, embora esteja pecado, embora a igreja esteja vivendo nessa situação de imoralidade degradante, simbolizando ao mundo no espírito e no coração, confirmando com as práticas do mundo, esse é o povo de Deus. Esta é a igreja de Deus. Então, esse texto de serviço cristão, meu amigo, não caia nessa. Quando ela está dizendo para sair dentre eles e não tocar em nada imundo, quer dizer que eu, enquanto indivíduo, eu tenho que seguir a verdade da palavra de Deus. Eu não posso estar olhando para os irmãos porque eles não vivem a verdade. Eu não posso estar olhando para o joio porque o joio não vive a verdade. Eu tenho que olhar para Cristo, que é o meu Salvador pessoal. Então, mais uma face aí revelada para você. Quando ela diz para sair, separar, ela não está dizendo para separar da igreja, mas para separar das práticas do pecado, uma vez que no mesmo ano ela diz que não devia alguém sair chamando o povo de Deus para sair da igreja adventista. Está aí mais um texto esclarecido para você. Que Deus te ajude, um forte abraço e até o próximo texto explicado para você.